Está conectado com a gente aqui na linha o Yuri Pita, que é analista de política da CNN Brasil, que estava acompanhando a programação, inclusive, da CNN. A gente estava literalmente com um olho no peixe e o outro no gato. Está desde também as primeiras horas desse movimento todo, atualizando as informações, com muitos bastidores, inclusive, de tudo isso que aconteceu e segue acontecendo em Brasília. Ô Yuri, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar aqui conosco. Qual que é o cenário por aí? E o governo federal já conseguiu, depois de tudo isso que aconteceu no seu áudio, fazer uma avaliação de onde errou, da coordenação que faltou ainda com o governo do Distrito Federal e os próximos passos para tentar colocar um pouco de água nessa fervura toda? Boa noite. Alan, boa noite para você, para os ouvintes da Rádio Itatiaia. É um prazer estar com vocês, infelizmente num contexto tão conturbado como esse que a gente viu ao longo de domingo em Brasília. A avaliação do governo federal que a gente tem ouvido das autoridades em conversas com integrantes do governo é de que houve questões aí, não só operacionais, mas de inteligência a serem avaliadas, porque sabia-se que esse ato iria ocorrer ou que essas pessoas estavam indo a Brasília de forma organizada e não dispostas apenas a fazer uma manifestação pacífica, e o que a gente viu é que foi ineficiente e insuficiente a contenção que foi planejada, principalmente por parte da Força Nacional, para evitar que essa multidão chegasse até a Praça dos Três Poderes. E depois o que se tem ainda a ser apurado, e muito disso vai ser em função da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A partir de agora, o número 2 do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, pessoa de confiança do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, passa a ser o interventor nessa área de segurança, muito a ser apurado da conduta da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas não podemos esquecer que também há outras instituições de segurança, até mesmo unidades das Forças Armadas, que são responsáveis pela proteção e segurança de parte desse patrimônio público que foi depredado hoje. O mais simbólico deles, o Palácio do Planalto, conta com uma guarnição do Exército, com unidades do Exército que deveriam também atuar na proteção da sede do Executivo Federal, e essa atuação não foi suficiente para evitar danos ao patrimônio público, não só a depredação de gabinetes, de obras de arte que pertencem aos palácios. Também no Congresso Nacional houve depredação, princípio de incêndio, e no Supremo Tribunal Federal também saque de objetos, depredação de gabinetes e do plenário do Supremo, que ficou ali em um estado lastimável. Ô Yuri, a gente teve nesta semana já uma reunião, a primeira, né, do presidente Lula com todos os seus ministros. Depois de tudo que aconteceu, há uma expectativa de uma reunião geral aí, de mais uma vez em Brasília. E esse vídeo que o governador do Distrito Federal soltou, pedindo desculpas, reconhecendo que não avaliou bem, você acha que pode servir como um trunfo para o governo para tentar manter aquela linha que começou, né, ali no final da tarde, de empurrar a culpa toda para o governo do Distrito Federal, ou vai tentar também ter uma articulação para minimizar, não deixar que esses impactos arranhem a imagem do governo federal? Olha, a gente precisa pegar dois pontos do que você coloca que são bem importantes. Primeiro, do ponto de vista político e da relação entre o governo federal e o governo do Distrito Federal, só o fato do governador Ibanez Rocha ter voltado a trazer de volta, ter trazido de volta para o seu governo o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, já era um gesto político importante, porque esse trata de uma das confiança e proximidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele trazia de volta à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, acabou exonerando hoje por falta de condição diante de tudo o que aconteceu. Mas é importante lembrar também que há muito de responsabilidade direta do governador Ibanez Rocha. O comando da Polícia Militar no Distrito Federal responde diretamente ao governador. E é claro que, diante do que aconteceu, houve falhas na atuação, seja na inteligência, seja na operação, na estratégia de operação, por parte da Polícia Federal, que é a responsável pelas vias públicas do Distrito Federal. Ter permitido que essas hordas de vândalos, de criminosos que foram dispostos a depredar, parassem ao seu objetivo, isso é uma falha
da segurança pública local do Distrito Federal. Agora, é inegável que também, a despeito de pode sim haver um efeito positivo para o governo Lula do ponto de vista político, pela repercussão internacional que isso traz e pelos apoios que recebeu de líderes mundiais como Joe Biden dos Estados Unidos, Emmanuel Macron da França, os vizinhos argentinos, Alberto Fernandes da Argentina, Luiz Lacalle Pou do Uruguai, entre outros tantos líderes. A comunidade internacional está atenta, olhando com atenção o que acontece aqui no Brasil, mas é inegável também que houve uma intenção do governo federal de dizer que estava tudo sob controle, tudo sob monitoramento, e esse monitoramento falhou. Então, também há, sim, explicações a serem dadas por parte do governo federal, dos seus órgãos de inteligência, das suas forças de segurança também. A Força Nacional foi acionada, mas é um efetivo muito pequeno, não deu conta, não por incapacidade, por incompetências, mas por incapacidade numérica de ser uma força com número contingente suficiente para dar conta do volume de pessoas que chegou ao Distrito Federal e com esse nível de organização fazendo o que fizeram. Yuri Pita, analista de política da CNN Brasil. Yuri, muito obrigado pela sua participação, pelas informações, por essa análise aqui conosco. Espaço sempre aberto para você por aqui.